Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Nessa quarta-feira, dia 7 de agosto de 2013, a gente vai começar o nosso dia na presença do nosso Deus, como a gente tem feito aqui todos os dias nos vídeos do Facebook. Eu quero ler com vocês aqui uma continuidade dos textos que a gente tem lido aqui há alguns dias, dos textos que estão em Mateus capítulo 6. Hoje nós vamos ler apenas o versículo 24. Olha só o que diz aqui a Bíblia em Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Nós estamos tratando aqui sobre a visão do reino de Deus. Como que Jesus apresenta a ideia do reino de Deus para nós. E nós temos visto nessa sequência de textos aqui em Mateus, que Jesus fala de aspectos altamente práticos da vida diária. E por várias vezes ele tratou e vai tratar nesse texto a respeito da vida financeira. Isso é interessante porque tem gente que pensa que Jesus nunca falou de dinheiro. Um dos assuntos fortes no ensino de Jesus tinha profunda ligação com essa questão de dinheiro, riqueza, aquisição de bens e tal. E nesse texto Jesus traz uma lição interessante a respeito de como que o reino de Deus ele tem uma mentalidade diferente do mundo em relação ao dinheiro. Porque Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Porque se você tiver dois senhores, porque senhor é uma coisa absoluta aqui na mentalidade de Jesus. Senhor é aquele que governa, que comanda, que é superior, que é dono, que é proprietário. E nesse sentido, Jesus falou, não dá para você ter dois senhores na vida. Você pode imaginar que tem dois senhores, mas você não tem dois senhores. Se você diz que ama a Deus e Ele é o seu Senhor, Jesus está dizendo aqui, basta ver a sua relação com o dinheiro como é. Analise a sua mentalidade em relação a dinheiro, a finanças. Porque você não pode amar a Deus e as finanças ao mesmo tempo, dinheiro. Você não pode servir a Deus e servir o dinheiro. Porque quando você ama um, você odeia o outro. E quando você odeia um, você ama o outro. Ora, o que Jesus está falando aqui, primeiro nós precisamos tirar algumas dúvidas da cabeça da gente, para a gente não entender errado o que Jesus está falando. Jesus nunca foi contra a pessoa ter dinheiro. Essa é uma ideia religiosa que alguns grupos cristãos adquiriram ao longo de séculos e séculos, achando que crente ou cristão não pode ser rico, não pode ter dinheiro. Não é isso que o texto está falando. Nós precisamos fazer as pazes com a mentalidade financeira, porque Jesus está trazendo para nós um ensino do reino que não é contrário ao dinheiro. O dinheiro, ele em si mesmo, ele não faz mal nenhum, ele não traz problema nenhum. Se alguém tiver problema com dinheiro, pode enviar o dinheiro para mim, que não tem problema nenhum. Amém? O problema não é o dinheiro, o problema é a mentalidade que a gente se relaciona ao dinheiro. Jesus está dizendo assim que quando o dinheiro se torna senhor da nossa vida, nós passamos a servir ao dinheiro, e ele chama dinheiro aqui, riquezas, ele usa a palavra aramaica, mamon, é uma palavra do idioma de Jesus, aramaico. A palavra mamon no aramaico tem um sentido de riquezas, ou tem um sentido também de objeto de adoração. Objeto de adoração. Então tem esses dois sentidos. O que Jesus está falando é, quando você coloca o dinheiro como senhor da sua vida, você perde toda a visão a respeito daquilo que é o reino de Deus e daquilo que é Deus. Porque a partir desse momento, Mamon virou o seu ídolo. O dinheiro passou a ser
o seu pedestal de adoração. E neste mundo, quantas e quantas pessoas estão vivendo assim, devotas ao dinheiro, só pensam em dinheiro, só vivem para o dinheiro. Tem gente que vive tanto para o dinheiro que não aproveita o dinheiro. Não tem lógica, mas é isso que acontece na vida de quem serve Mamon. Pensa tanto no dinheiro, adora o dinheiro, tudo que vai fazer só pensa em dinheiro, 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 dinheiro. Tudo que faz é com segundas intenções para ganhar dinheiro e dinheiro, dinheiro, que acaba não usufruindo de nada, vira escravo da mentalidade mamônica que Jesus está combatendo nesse texto. Agora olha só como que o reino funciona. A mentalidade do reino é: eu sirvo a Deus e Deus me traz riqueza. Eu sirvo a Deus e as riquezas do reino são me dadas, sem que eu esteja ficando maluco ou obcecado pela ideia financeira na minha vida, porque essa é a visão do reino de Deus. A visão do reino de Deus não é que eu deva correr atrás de uma prosperidade maluca, não é que eu devo pregar o evangelho da prosperidade, dê tanto na igreja que Deus vai te dar milhões, embora existe todo um conceito teológico bíblico adequado a respeito da generosidade, que nós devemos dar generosamente, e Deus então recompensa generosamente a nossa dádiva. Isso é bíblico. Mas a mentalidade de alguns crentes hoje é uma mentalidade pagã em relação à prosperidade. É aquela mentalidade da barganha, da oferta financeira. Põe a sua oferta no altar, porque assim haverá uma multiplicação. Essa é uma ideia mamônica e pagã a respeito de dinheiro que Deus não quer para a nossa vida. A única maneira da gente não servir mamon e servir a Deus com as nossas finanças é a gente aprender a lançar as nossas finanças no caminho da generosidade. Nós precisamos servir a Deus com as nossas finanças. E as nossas finanças precisam nos servir para que possamos servir outros, ajudando a quem tem necessidade, servindo o reino de Deus, financiando o reino na terra. Essa é a visão do evangelho. Quando eu financio, eu quero ser participante com alegria. Quando dentro de mim existe graça e eu sinto que o meu dinheiro é um contribuinte desse progresso do reino de Deus, aí eu já não sirvo mamão, eu sirvo a Deus, e as riquezas servem, e o dinheiro nos serve, e Deus abençoa a nossa vida. O que Deus está dizendo para nós hoje é simples. Verifique o seu coração para saber se você tem o dinheiro como servo teu ou se você é um escravo de mamão. Essa é a realidade que Deus está falando para nós aqui nesse texto através de Jesus. Porque se você serve Jesus e não a mamão, os recursos infinitos do reino de Deus são colocados à tua disposição. O exemplo é o próprio Jesus. Jesus se despojou de toda a grana. Esse foi o propósito de Jesus. Nem todos devem servir o propósito como Jesus serviu. No caso de Jesus, ele se despojou absolutamente de dinheiro. Mas você pensa que Jesus era pobre? O que é pobre? Qual é o conceito de pobreza? Pobreza é quando você está passando necessidade e na hora da angústia e da necessidade você não acha recurso para suprir a sua necessidade. Isso é pobreza. Isso é miséria. Mas Jesus, no momento que ele precisava algo, ele simplesmente mandava o reino de Deus trazer para ele. Essa é a realidade do reino. Ele falou um dia assim: preciso de um jumento. Vocês dois aí, vão em tal lugar assim, 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 desamarra o jumento. E o cara vai perguntar para você: o que vocês estão fazendo? Você vai fazendo: o Senhor está precisando desse jumento. Só diga isso. Porque ele é o Senhor do reino.
Ele não carregava dinheiro, mas tudo era dele. Essa é a mentalidade de alguém que está unido a Cristo no reino de Deus. Eu posso não ter nada aqui no banco, não tenho nada no meu bolso, mas no momento certo eu posso declarar em nome de Jesus que algo vem para mim. Você vai falar assim, pastor, mas isso é uma aventura de fé. Nós não precisamos viver nessa hora, nessas beiradas financeiras. Não é isso que eu estou falando. Nós podemos ter alguma poupança. Não é isso que eu estou ensinando. O que eu estou falando é que Jesus continua trazendo para nós os recursos nossos de cada dia, porque nós estamos inseridos dentro de um reino anti-estresse, um reino que não busca mais a correria frenética da loucura pelo dinheiro. Jesus tem todos os tesouros do céu e da terra à disposição daquele que crê. E quando você crê nisso, dinheiro passa a ser o teu serviçal. E você passa a ser senhor de todas essas coisas para a honra e glória do Senhor. Amém? Pense nisso. Comece a investir no reino de Deus. Use o seu dinheiro para ajudar outros. Pastor, você não sabe que a minha vida é difícil. Pode ser difícil, mas tem uma pequena parte que você ainda pode ajudar alguém. Amém? Gente que está passando grande necessidade. Faça isso. E Deus vai te honrar. Não sirva ao dinheiro. Sirva somente a Deus e o dinheiro te servirá. Aleluia. Vamos orar juntos. Pai, obrigado, porque o reino do Senhor é um reino de riquezas incomensuráveis. A tua palavra diz assim do Senhor: meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor. O Senhor é possuidor de todos os domínios desse mundo. Outro dia nós lemos aqui um texto de 1 Crônicas, Davi dizendo naquela oração: riquezas e glória vêm do Senhor. Senhor, essa é a visão que eu quero para mim e para todos os que estão me ouvindo. Nós temos que adquirir uma mentalidade de paz e descanso em relação a dinheiro, porque essa é a vontade do Senhor para a nossa vida. Ajuda-nos a fazermos saques das riquezas que vêm do invisível para o visível. Este mundo está sendo governado por um poder invisível, superior e glorioso, que está dentro da nossa vida através do Espírito Santo. E nós estamos aqui, Senhor, para provar isso. Abençoa as nossas famílias, abençoa, Senhor, as nossas finanças, porque nós não queremos ser escravos de nada disso. Nós queremos servir ao Senhor de todo o nosso coração. Somente o Senhor é o nosso Senhor. Nós não servimos dinheiro, nós não servimos riquezas, objetos, nós não servimos tecnologia, nós não servimos esse mundo presente. Nós servimos o Senhor. Glória ao teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Nessa quarta-feira nós vamos ter o nosso discipulado, o pessoal que é do discipulado aqui de Las Vegas. Eu chamo todos para a gente celebrar aqui durante a noite, estarmos juntos, comermos alguma coisa no final. Aleluia, vamos fazer uma reunião legal. Amém? E espalhe esses vídeos, espalhe a palavra de Deus. Share todos esses vídeos para que o Espírito Santo sopre aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos e no Brasil, ou em qualquer parte do mundo, a palavra de Deus seja disseminada, para que outros possam escutar essa verdade em nome de Jesus. Boa quarta-feira, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.